Professor Leandro Cícero, fica para vocês dois responder também, porque tem uma briga muito grande. Diz aniversário de João Pessoa. Campina não quer reconhecer a data porque diz que é aniversário de João Pessoa. Explique direitinho pro povo saber o que é que acontece. É aniversário de João Pessoa, é aniversário da Paraíba, é aniversário de quê? E essa guerra de Campina Grande e João Pessoa? É uma guerra antiga, né, professor? Eu queria só também aproveitar a questão do gancho e deixar uma também. Eu acho que tudo gira em torno da questão da política, né? Mas aí o professor Cícero, na sua explanação, ele trouxe uma questão interessante, né? Que foi em questões anteriores, onde o governo paraibano, né, já tinha essa questão intrínseca da luta com o governo central. A criação hoje, né, dessa questão do consórcio do Nordeste, do qual a Paraíba também faz parte, seria uma vivência de mais um período de luta também, Uma da questão do Equador de novo? seria mais uma questão de um princípio de luta novamente entre a Paraíba e a questão do governo central também. Então vamos começar por aí, né? O Nordeste, né? E aí eu me lembro aqui de se quiser botar aí no fundo musical, tiver tecnicamente condições, Nordeste Independente, do nosso grande Blauro Tavares e principalmente do meu amigo Ivanildo Villanova, que está essa hora lá na Liberdade, escutando com certeza, o nosso grande poeta, nosso grande repentista. Nordeste Independente, né? O Nordeste, ele é a região mãe, né? E mãe sempre fala alto, né? Às vezes a mãe cala, mas ela quando fala alto. Então o Nordeste, o que hoje a gente denomina de região Nordeste, nunca baixou a cabeça em vários contextos da nossa história. E não é agora que ela iria ser subserviente, né? Infelizmente, muitas vezes, nós nordestinos somos subservientes às nossas próprias oligarquias, aos nossos próprios grupos políticos. Mas sempre tivemos, e aí a Confederação do Equador foi um exemplo disso, a Praieira, em outros momentos, 30 foi um exemplo, né? A reunião dos bispos na década de 50, que já a gente pode pontuar e explicar para o ouvinte o que foi, como agora estamos tendo esse momento de resistência, né? E aí vamos pegar o gancho, né, no que o amigo coloca, né, essa questão da data de hoje, né? O espectador, às vezes, finalmente no governo do Ricardo Coutinho, sem partidarismo, ele colocou uma pedra final nessa discussão, né? Que havia uma história muito grande, se isso era feriado municipal em João Pessoa na capital ou se seria um feriado estadual. Então, o 5 de agosto é a data, primeiro, de uma invocação religiosa, o dia de Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira do que hoje é a cidade de João Pessoa, antiga cidade Nossa Senhora das Neves, depois chamada de Filipéia, durante a ocupação espanhola, depois de Frederica de Nossa Senhora das Neves, durante a presença holandesa. E aí, lembrando do sincretismo religioso, os holandeses já faziam isso de forma muito bonita, né, Léo? Eram protestantes, mas sabiam conviver com as religiões de onde eles estavam dominando, ocupando. Claro, os holandeses sempre foram bons comerciantes, né? Bom comerciante não tem time de futebol, partido político, ele é de tudo um pouco, né? Depois voltamos até a denominação de Paraíba, Paraíba do Norte, até chegar à denominação a partir dos anos 30 de João Pessoa. E mais recentemente, debates aí fortíssimos, né, na década de 90, dentro da Câmara Municipal da capital, entre algumas bancadas, para a adoção de novos nomes, Terra de Cabo Branco, volta do nome Paraíba ou volta do nome Nossa Senhora das Neves. Então hoje é o feriado religioso Nossa Senhora das Neves e é o dia que marca a conquista do que deu origem à cidade de João Pessoa, que seria uma das primeiras cidades do Brasil, né? João Pessoa ela não passa, né, Léo, pela categoria de vila. Diretamente para a cidade. Né, ela é elevada rapidamente à categoria de cidade e é importante notar isso, né? A questão religiosa, para quem não sabe, a Paraíba até o século XVII, ela era um prelado religioso, né, do Brasil. O que é um prelado, né? É mais ou menos um sinônimo de capital. Quer dizer, até Pernambuco, o prelado religioso era Recife e Olinda, por causa da grande quantidade de conventos, mosteiros e igrejas. A partir de Pernambuco, ou seja, partindo para o norte do Brasil, o prelado se tornava a cidade de Nossa Senhora das Neves, a Paraíba. Tá certo? Então, com o governo do Ricardo, esse feriado foi pacificado, ou seja, se estendeu a todo o estado, já que a Paraíba não é João Pessoa, não é Campina, não é Patos, não é Souza, a Paraíba é uma coisa só, né?
E essa questão aí que você toca, né, do embate entre Campinas e João Pessoa, ela é uma questão republicana, né? Ela parte, se a gente quiser fazer uma arqueologia disso, a partir da década de 30, né? Porque no final dos anos 20, Campinas é uma cidade que não deu apoio ao epitacismo. Campinas é uma cidade de tradição perrepista. É uma cidade que ficou ao lado dos coronéis durante o governo de João Pessoa. Claro, Campinas vivia do algodão, quem monopolizava esse algodão eram os coronéis. Então, o governo de João Pessoa fez uma política muito negativa do ponto de vista tributário em relação ao algodão. Então, Campinas passa a ter essa briga. E o epitacismo tem uma grande base, né, Léo, na capital, que hoje a gente chama essa base de grupo da várzea, né? Ou no passado político da Paraíba, novos turcos paraibanos, né? Esses novos turcos. Que hoje a gente poderia elencar dentro desses novos turcos nomes como o nosso deputado federal, Manuel Júnior, o próprio grupo do ex-governador, né, Tarcísio Maranhão e tantos outros, né? Como a gente sabe dessas denominações, se fala, infelizmente, na Paraíba, a gente fala de grupo político, fala do nome da pessoa, né? Eu não voto no partido X, eu voto em fulano. É uma política de parentelas. Isso é uma coisa muito triste da nossa história política. Depois Campinas também passa a ter essa briga com João Pessoa nos anos 60. E aí Léo está aqui com o belo trabalho do professor Damião Lima, né, que lá no seu doutorado na USP e hoje como professor da Universidade Federal da Paraíba tão bem explana isso para os seus alunos e seus leitores. Campinas, ela é um palco de resistência à ditadura militar, inclusive econômico, né? Porque Campinas, ela passa a ser o quê? O centro econômico do Estado a partir da década de 40, 50 e 60, não mais por causa do algodão, mas sim por causa da indústria. E quando a ditadura militar, ou o regime militar para os mais ufanistas do momento, né? Quando chega esse período de, entre aspas, exceção, né, Léo, de 64, Campinas reage a isso, ou seja, os militares levam a política de industrialização do Estado, dos estados para as capitais, e a Paraíba fica numa situação na contramão. Campinas que fica sendo, um exemplo disso é a FIEP. Por teoria, se a FIEP é a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, a capital, a FIEP era para estar na capital, mas está em Campina Grande. Então isso vai gerar essa briga econômica que vai terminar gerando essa briguinha cultural. Eu me lembro muito pequeno aqui, para passar aqui para Léo o debate, muito pequeno ali na região do antigo tabernáculo, que hoje ali é aquela parte onde estão as estátuas do Açude Velho, e minha avó passeando comigo ali. Tabernáculo é do quê, professor? É a igreja, né, do tabernáculo, que fica na entrada do José Pinheiro, né, no contorno ali do Parque das Crianças. Por sinal, o Parque das Crianças tem mais gente da terceira idade do que crianças, né? Então, o que acontece? Eu me lembro quando eu era pequeno, essa briga ela chega a um ponto de vista cultural tão forte que um gaiato bota lá, Benjamin narra essa história muito bem, grande professor Benjamin aí na escuta, nosso professor da UFCG, e o Benjamin narra isso de forma muito bonita. Um gaiato bota uma placa igualzinha do Detran durante a madrugada, praias, 120 quilômetros. A ideia de que Campinas não tinha praias. E aí muita gente vai lá para a beira do açude quebrar a placa e baixa carro de polícia. E criança, quando vê carro de polícia, sirene, aquilo chama atenção, né? A luz, né? E eu perguntava à minha avó na época o que era aquilo. E eu não sabia o que era. Depois é que eu vim aprender como professor de história que aquilo era uma pirraça de alguém lá da capital conosco em função dessa rivalidade histórica entre Campinas e João Pessoa, que existe no esporte, né? Existe na política, a ideia de que o candidato ganha na capital, mas não ganha em Campinas, fulana ganha em Campinas, mas não ganha na capital, e ela se perdura no 13, no Botafogo, ou seja, o 13 pode perder para o Campinense, mas não pode perder para o Botafogo e vice-versa, né? Ainda bem que é uma briga hoje mais cômica do que propriamente dita, né? Eu chamo a atenção em primeiro lugar, vamos começar de novo, né, da pergunta mais próxima para mais distante, que é as rivalidades no interior do Estado, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural, deriva da ascensão do algodão, né, no século XIX em Campina Grande. Campina Grande se torna um empório do comércio do algodão, Sérgio, e vai ganhando expressão econômica. Até o finalzinho ali do século, as últimas décadas do século XIX, Campina Grande era uma vila, né, uma pequena vila, e
a Paraíba, a capital, era o centro da economia algodoeira, naquele momento passando do engenho para o fogo morto e do fogo morto para a usina. Mas o algodão levanta Campina Grande. Campina Grande vai adquirindo importância no estado, depois na região, depois no país inteiro, vira ponta de linha logo na primeira década do século XX, com as ferrovias chegando até aqui. E ela passa a disputar a hegemonia econômica e, por decorrência, a hegemonia política. No momento em que a crise das oligarquias, e eu recomendo aqui o livro do professor Luciano Queiroz sobre a construção da memória de João Pessoa e a transformação do nome Paraíba para o nome João Pessoa. E nesse processo, a importância econômica de Campina Grande é tal que, ao virar da República Velha para a Era Vargas, a Campina Grande vai ter seu primeiro governador da Paraíba, que é Ademiro Figueiredo, uma expressão clara da ascensão econômica de Campina Grande. E essas rivalidades, elas atravessam o século XX, pelo menos até a implantação da ditadura. Na implantação da ditadura, vou aproveitar e reforçar o livro do professor Damião Lima sobre o desenvolvimento econômico de Campina Grande nesse período, especialmente a partir do governo Juscelino. E já no final do governo Juscelino, a reunião dos bispos, o encontro dos bispos do Nordeste aqui em Campina Grande, que é um dos pilares que deu origem à Sudene, tornou Campina Grande uma das referências nacionais do desenvolvimentismo. Uma proposta de desenvolvimento industrial, por isso a FIEP se instala aqui. E Campina Grande vai disputando essa hegemonia econômica até que, com a ditadura militar, a política centralizadora, a política autoritária dos governos militares começam a concentrar investimentos e poder na capital. Então, aí, João Pessoa começa a se distanciar de Campina Grande e, devido às constantes secas, né, a seca da década de 50, às 60 e 70, vem o boom populacional de João Pessoa. Quando eu fui pela primeira vez em João Pessoa, tinha um vazio imenso, professor Cícero. Entre Santa Rita e João Pessoa, você mal via Bahia. Você mal via. Hoje, não tem nem, eu não sei nem dizer exatamente onde é que separam mais. Onde hoje o cara não consegue verificar visualmente onde está a diferença, realmente. Não tem como. E assim, eu me lembro, Sérgio, você pegava um vazio de Santa Rita, verdade, vazio. Isso é verdade. Era vazio, você parava ali no posto Planalto, normalmente a gente ia de automóvel, parava ali, bebia água, e tem um vazio. Hoje não tem mais. E é aí que João Pessoa começa a se distanciar. Mas, ao final da ditadura, tem um outro elemento que foi muito importante para que essa rivalidade se incrementasse. Ao final da ditadura, Campina Grande virou o polo de resistência à ditadura e de luta contra a ditadura. Na época, Ronaldo da Cunha Lima, uma das referências dessa luta, e ele é eleito governador imediatamente após. E isso fortaleceu as rivalidades deste ponto de vista. Então, isso contribuiu muito, foi decisivo para essa rivalidade, mas hoje a rivalidade é mais aparente. Eu, pelo menos, que sou, não sou exatamente um campinense, eu cheguei a Campina Grande com 10 anos de idade, mas sou um raposeiro, né? Isso é muito importante. E a gente eu assisti essa rivalidade ser transformada, mas hoje eu a levo muito mais pelo lado do professor Benjamin, como uma brincadeira, e no meu entender, devia ser muito mais salutar do que é. Eu hoje quase não vou mais assistir jogos no Almeidão, quando é Campinense e Botafogo, porque é muito raro não sair de lá correndo, e eu não tenho mais idade de sair correndo, professor. Os cabos vão jogar pedra, não precisava nada disso, a rivalidade ela tem que ser salutar. Mas, rapaz, uma pedrada também derruba, né? Aí, assim, você acaba saindo, junta-se as rivalidades futebolísticas com as disputas culturais, com as disputas econômicas, políticas, e assim, isso devia ser positivo, devia ser uma competição positiva para Paraíba. Por outro lado, eu também vou chamar a atenção, o Sérgio perguntou e Bruno tinha falado ainda há pouco, sobre a criação desse consórcio. O que não sei se vocês viram, segunda-feira, o diretor-presidente da Caixa Econômica anunciou que a Caixa Econômica iria frear os empréstimos para os governos e as cidades do Nordeste, o que é um absurdo. Porque... Eu espero que ela não freie o meu, né? Aí os governadores reunidos em Salvador propuseram um consórcio de desenvolvimento para o Nordeste. Não era preciso
termos chegado a isso, mas é salutar que venha. É preciso, inclusive, que a gente comece a fazer consórcios mais regionalizados. Por exemplo, uma questão muito lembrada aqui quando a gente trata dos atuais problemas em Campina Grande é a questão da saúde. Campina Grande tem um hospital regional, atende às demandas de todas as complexidades do entorno aqui, as cidades do sertão, todos sempre aqui, e a saúde é um problema nacional, é um problema nas concentrações urbanas, principalmente por conta da violência urbana, seja a violência comum, seja a violência